Boa tarde. Primeiramente agradecer a todo mundo aí pela presença aqui na Temiporã. Sejam aí bem-vindos para mais uma atividade nossa, né? Dessa vez uma atividade que deixa muito contente, né? Porque ela, primeiro, é uma atividade, né, de fundo literário, né? De evocação literária. A literatura é um dos principais vetores da nossa atividade promovida aqui na Temiporã, né? E também porque nós estamos com uma autora aí que está despontando, né, dentro da cena literária local, né, com a sua coletânea de contos. Acredito que seja a primeira, né, coletânea de contos. E isso também tem muito a ver com a proposta que nós temos, né, que é a proposta de abrir esse espaço, né, de não sermos simplesmente uma livraria. A gente nunca se propôs a se constituir simplesmente como uma loja de livros, mas sim como um espaço de discussão, de difusão, de produção, de criação e de debate profundo, crítico, né, significativo a respeito de obras literárias e que possa fazer emergir também novos autores e autoras, obviamente. Então, eu fico muito alegre, né, de receber aí uma autora que está estreando e já com uma obra que já ouvi vários comentários, né, que é uma obra bastante consistente, né, bem apurada do ponto de vista da técnica literária, da construção estética, mas que trata também de um tema fundamentalíssimo para todos nós, que é a pandemia e o colapso, né, ocorrido aqui em 14 de janeiro de 2021, o qual, né, muitas figuras aí institucionais, muitas figuras oficiais lutam continuamente para se fazer esquecer. Eu sempre gosto muito de falar isso. Nós tivemos esse colapso, que foi uma catástrofe gigantesca. Manaus ali se tornou o epicentro da crise mundial da pandemia, né, o local onde aconteceu a pior crise sanitária no mundo durante a pandemia. E se você olhar a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, você não encontra um monumento que faça sequer referência às pessoas que morreram sufocadas dentro dos hospitais ou nas suas casas, enfim, por conta principalmente, claro, do vírus, mas também devido à inoperância do poder público. Então eu acho que essas obras são necessárias para nos fazer lembrar aquilo que nós não podemos esquecer, para que não se repita, para nos fazer elaborar também esses processos, que são processos duros, difíceis, mas que compõem a nossa história, a nossa existência, e por isso nós precisamos pensá-los e ultrapassá-los de uma maneira crítica e sempre olhando, né, com reverência, com respeito às pessoas que partiram, às pessoas que foram vitimadas por essa catástrofe, mas também, claro, buscando vias e caminhos para que nada disso volte a acontecer, para que a gente inaugure outros processos políticos e sociais aqui no nosso estado. Então eu acho que a obra da Raíssa é uma obra de uma relevância imensa. Então eu fico muito contente, muito grato por poder ouvi-la aqui, né, pessoalmente. E também isso é algo que a gente está buscando, a produção de presença entre as pessoas. A gente acha que principalmente depois da pandemia as pessoas precisam voltar a se encontrar, de maneira que é uma grande satisfação minha tê-la aqui, Raíssa, e claro, né, trazer esse debate para a gente, falar sobre a sua obra e também sobre todo o seu percurso literário, aquilo que você tem construído, né, ao longo dessa sua vida com a literatura. Então a palavra é sua e mais uma vez, muito obrigado. Eu já escrevo já faz um tempo, mas essa é realmente a minha primeira coletânea de contos. Eu sou professora de língua portuguesa, sou formada pela UFAM, em língua portuguesa, também tenho mestrado em análise do discurso, com o Bakhtin, na Bakhtiniana. E em 2021 eu me vi no meio do olho do furacão, né, com o meu pai internado no 28 de agosto. E todas essas experiências que eu vivi, eu consegui entrar no hospital porque meu pai era idoso. E aí, a partir do momento, foi uma coisa que eu descobri também.
a partir do momento que um idoso, mesmo quando ele é lúcido, meu pai é lúcido, né, é uma pessoa que tem total autonomia, etc., mas quando ele fica isolado e sem referências de família por perto, de rostos conhecidos, os idosos tendem a alucinar. E o meu pai alucinou, perdeu toda a referência dele, de normalidade, deu muito trabalho lá dentro da enfermaria e foi assim que eu consegui a permissão para entrar, porque ela não estava sendo concedida facilmente. A partir do momento que eu entrei no hospital, eu entrei na ala, na sala rosa, quando estava sendo chamada sala dos internados por Covid-19, o que eu vivenciei ali não tinha como morrer em tão pouco tempo, né? Então, todos nós saímos de lá, dessa experiência, transformados de uma forma ou de outra. E a maneira que eu encontrei, né, eu já sou da literatura, começou a escrever, a maneira que eu encontrei de lidar com essas memórias, de lidar com esse luto que eu sofri, não em relação ao meu pai, porque o meu pai sobreviveu, mas de tantas outras pessoas que faleceram, que eu vi falecer ao lado do meu pai, foi escrevendo esse livro, foi transformando essas memórias em literatura. E aí, quando o tema, né, do próprio encontro que a gente tem aqui, que é vozes contra o silêncio, né, nos faz pensar que silêncio é esse, por que esse silêncio se forma. E para pensar em silêncio, a gente pensa no contraponto, né, que é a voz, que é a memória, que são todas as formas que a gente tem de tornar uma coisa viva e que ainda faz algum barulho. Mas por que a gente não escuta esse barulho em relação à pandemia? Porque faz tão pouco tempo e a gente não está ouvindo da maneira como deveria estar ouvindo, né, sobre esse acontecido. E aí, eu pesquisei também um pouco nessa área, né, da Casa da Vida, pesquisei um pouquinho sobre história, sobre memória coletiva. E a memória coletiva, ela é construída muito a partir de um esforço, às vezes até institucional, estatal, etc. Então, o que é selecionado para fazer parte dessa memória coletiva? Né? A gente vê monumentos, a gente vê nomes de rua, a gente vê um dia selecionado para isso, a gente vê... Existem inúmeras formas de tornar algo vivo, de fazer com que essa memória fique viva numa sociedade, né? Entretanto, a gente não tem visto isso em relação à pandemia, principalmente ao momento que nós vivemos aqui em Manaus, né? Eu pesquisei e eu vi um pouquinho sobre agora, em 2024, o Ministério da Saúde falou que estava interessado em construir um memorial lá no Rio de Janeiro, o Memorial da Pandemia, né? Ainda só uma possibilidade, a gente nem tem isso como algo concreto, e aqui em Manaus, sobretudo, não há nada, nenhuma iniciativa. Então, quem fica para falar sobre isso, quem transforma essa memória em uma memória coletiva que vai fazer barulho e que vai continuar falando sobre as vítimas, é sobretudo sobretudo nós, né? Sobretudo a população, sobretudo quem trabalha com cultura, quem trabalha com a literatura. Acaba que a gente fica encarregado desse papel para lutar contra esse silêncio do Estado, o silêncio institucional, o silêncio das autoridades, o silêncio das empresas também, né? O silêncio de todo mundo que esteja envolvido nesse caso. Então, é assim que a gente fala. E assim, eu falo também nesse lugar de testemunho, né? E o lugar de testemunho, ele é um lugar bem complexo, né? Porque eu acredito que se eu tivesse num lugar dessa pandemia, né, de uma vítima maior, se eu tivesse perdido meu pai, se eu tivesse perdido alguém realmente muito próximo, talvez eu ainda não tivesse conseguido falar. Então, o lugar do testemunho é um lugar que ele é possível a partir de um ponto minimamente privilegiado dessa catástrofe. Porque eu conheço muita gente que sofreu o pior, que perdeu a família inteira, e eles não estão conseguindo falar, né? Então, o testemunho, ele é um lugar que você consegue trazer sua voz porque você esteve lá no olho do furacão, entretanto, você conseguiu se proteger de alguma forma. Então,
Então, eu acho que o fato de eu ter saído sobrevivente e meu pai ter sido sobrevivente me colocou também uma possibilidade de eu conseguir falar até pelas vozes que ainda não estão conseguindo falar, né? Esse livro, por exemplo, eu dedico ao meu amigo Alzido, que foi justamente o caso dele. Aqui, vou ler rapidamente a dedicatória. Ao povo que se juntou para não ruir, a todas as mãos consideram em socorro ao meu amigo Azul. O meu amigo, ele perdeu os 2 pais na pandemia, durante essa falta de oxigênio. E as consequências disso foram acompanhando ele durante, né, os anos que se seguiram. E ele faleceu ano passado, né? Aliás, foi no final de 2022. Então ele faleceu pouco depois dos pais por depressão. Ele teve, né, uma questão de saúde, mas a gente sabe que não foram essas pequenas questões de saúde dele. Foi a questão principal, era o luto e a perda que ele sofreu, que seguiram e que acompanharam e que ajudaram a deteriorar mais rápido a saúde dele. Então, no final, a pandemia não levou somente os pais dele, levou 3 pessoas, né? Levou meu amigo. Então, inclusive, foi a morte dele que me impulsionou mais ainda a terminar o livro. Eu já estava com o livro quase todo escrito quando eu ouvi a ligação da minha irmã e ela chorando e eu já sabendo o que estava acontecendo. Eu deduzi o que tinha acontecido e aí eu não consegui e, bom, preciso escrever por ele. E foi quando esse livro, então, foi terminado, né? Eu separei alguns pontos, né? Porque assim, como eu coloco aqui no final do livro, esse livro ele está entre o testemunho e a ficção. Então ele faz parte de muitas memórias minhas, memórias que eu peguei e algumas eu coloquei quase tal qual eu vi mesmo. E eu sou da literatura, né? Então assim, muita coisa eu ficcionalizei. Peguei, às vezes, a minha experiência e transportei para uma outra experiência, para uma outra personagem, para um outro contexto do livro, né? Porque, assim, a literatura ela também tem esse papel no meio do testemunho, não só de informar, essa que é uma questão. A gente não está necessariamente informando passo a passo o que aconteceu na realidade. A gente está sensibilizando. A literatura, ela cria uma estética para a realidade. Então, ela não é o mesmo que um jornal, que uma revista, que a pessoa vai ler, ou mesmo o jornal midiático, né, da TV, da internet, que a pessoa vai ver, vai ler, e no instante seguinte ela vai passar para uma outra tragédia, né? Isso nos coloca muito como consumidores de informação. É assim que a gente se relaciona com as questões do nosso tempo hoje em dia, né? A mídia nos coloca como esses consumidores da informação, como esses consumidores, às vezes, de muita tragédia. E isso causa essa dessensibilidade. A gente vai vendo uma coisa após a outra, nós estamos vendo agora o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e depois daquilo vai acontecer outra coisa que vai fazer com que a gente esqueça isso, e a gente vai estar sempre tendo essa coisa de consumir uma informação e não fazer nada com isso, porque a gente está no papel de consumidores. E a literatura, ela vem justamente para isso, não é para informar, é para sensibilizar. Então, ela não tem o papel de explicar tintim por tintim o que aconteceu agora, daqui, depois. Isso vai ficar para os teóricos, para os sociólogos, para os historiadores, que é um papel extremamente importante também. Mas a literatura, ela vem para sensibilizar. Então ela cria uma estética, ela se preocupa com a linguagem, né? E eu tentei trazer isso também. E aí eu vou ler alguns trechos, né? Do livro, para poder contextualizar com detalhe com o que eu tenho trazido. Bom, queria começar pelo conto Papéis Amarelos 2. Quem tiver pode acompanhar. Esse
explica como esse livro surgiu, na verdade. Porque foi a partir dessa imagem que eu vi, no pátio do 28 de agosto, né, que eu pensei nesse livro. Foi com essa imagem, com esse rapaz. E aí tudo veio assim, nossa, eu preciso escrever sobre isso. E aí a imagem era essa, né, a abertura desse conto, Papéis Amarelos 2. A única resposta que vão dar é essa aqui. O amarelo em suas mãos era visto de longe. Amarelo opaco, leve, injusto. A cor chegava a contrastar com o cinza do início de ano. As nuvens carregadas, anunciando sempre uma chuva pesada, ou um branco no céu dizendo coisa nenhuma. A única cor quente era a cor daquele papel queimando aquelas mãos. Isso já foi no auge, né, da falta de oxigênio. A gente estava em peso no pátio, todo mundo protestando. Eu e o Vitor, meu companheiro, né, que acompanhou todo esse processo comigo, a gente fechou as ruas. E quando a gente voltou para o pátio, tinha esse rapaz que estava com o papel amarelo. O papel amarelo é o papel de óbito, né, que chegou aos montes na mão de muita gente. E ele ergueu assim e falou, só vamos dar essa merda aqui de resposta, a única coisa. E ele partiu para o corredor para entrar lá para a sala do serviço social e prestar ajuda à família dele. E eu achei assim, aquilo tão forte, porque assim, tão interessante, porque você recebe a notícia de que um ente seu faleceu e você não derrama lágrima. Você não chora, você só tem ódio. Ele gritou, ele ergueu um papel. Então o luto dele naquele momento foi um protesto. A gente estava numa situação naquele momento que não tinha, às vezes, nem como chorar. Tudo era raiva, tudo era ódio. E esse ódio era uma forma, era um protesto mesmo, era uma forma, a única coisa que a gente tinha para se revoltar e para mostrar quão absurda aquela situação estava sendo. Então tem esse conto que ele é bem forte por isso, ele segue esse rapaz e aí depois também ficcionaliza. E tem o conto A Escola de Arte. Escola de Arte é um conto que eu poderia dizer que ele é quase todo testemunho. Ele é exatamente o que aconteceu com meu pai. Da página 44. Esse conto, tem isso também, meus contos são curtos, né? Eu não escrevo contos longos, né? O conto já é algo curto e os meus contos ainda são curtos. Mas é isso. E esse conto é sobre o delírio do meu pai. O meu pai, ele é artista plástico. Então o delírio dele foi de que ele estava numa escola de arte. Então, vou ler um pouquinho. Quais são os cursos que vocês estão dando? Como? Eu quero saber quais são os cursos que vocês estão oferecendo aqui, senhora. Quero saber que aulas eu vou ter. Senhor, se acalme, entende? Olha, eu estou aqui há muito tempo já e ninguém me explica nada. Eu quero falar com o diretor do lugar. Mas a professora de branco correu para outro aluno, deixando-o só novamente. Olhou o salão vasto e cheio de gente. O incomodou o barulho e a confusão. Não gostava de participar de grandes eventos. Não entendia por que fora deixado ali. Tentou o celular, sem carga, sem carregador. Ao lado, um aluno peculiarmente cansado tossia. Com licença, você tem carregador? O colega o olhou com dificuldade, mas desistiu de elaborar uma frase. Embora deitado, parecia que correu o dia todo para chegar ali. Desistiu antes de chegar a insistir para o coitado. Olhou novamente ao redor à procura de informações sobre o evento de arte. Queria saber quais eram os pintores escalados para a exposição. Queria saber onde deixar os quadros que pintara. Olhou as próprias coisas. Além de não ter sua escova de dente para um evento que aparentemente não seria breve, também não via seus quadros. Levantou-se. Ali perto também, poucos indícios da arte dos demais expositores. Apenas muita gente ansiosa e que tossia. Uma moça curvada sobre si parecia pousar para alguém. O rosto se contorcia em expressão de dor. E ele pensou em como não gostava desse tipo de arte. Aliás, caso fosse de fato arte. Era um tópico de intrigas. A filha já não costumava mais argumentar muito quando ele falava que a arte era o que era belo.
pois antes ela perguntava, mas o que é belo? Belo é óbvio, horas. Irritava-se facilmente para explicar o que não lhe parecia precisar de explicação. Belo é o que se bota os olhos e se sabe que é belo. E naquele evento, pelo visto, não era isso que iam expor. Entendeu que talvez não tivesse espaço para os seus quadros, ou sequer para ele. Arrumou seus pertences. Ao lado, a paciente ofegante com a máscara de oxigênio tentou apontar, avisar. Um paciente saía. Mas era tanta gente naquele evento, tanta tosse, e aquela máscara abafava seu tempo. Sem máscara, tampouco conseguiria vocalizar. Com catéter no braço, o pintor deixou a enfermaria. E foi exatamente o que aconteceu. Meu pai fugiu do hospital. E ele chegou em casa com catéter no braço, de Uber. E foi um momento que eu tinha acabado, tinha conseguido finalmente dar um cochilo. E o Vitor, meu companheiro, me acordou e falou, amor, seu pai tá aí na frente. Eu, como? Que? E ele estava alucinando, dizendo que ele não estava entendendo, que ninguém explicava para ele quais eram as exposições que ia ter, que tinha muita gente, era um evento muito lotado, que ele nem queria estar lá, que os quadros dele não estavam lá. Assim, completamente fora de si. E, inclusive, ele só conseguiu ser reinternado, né, porque nós conseguimos uma ambulância e 2 anjos, né, 2 agentes da saúde que nos acompanham nessa ambulância, que conseguiram colocar ele de volta na sala rosa e conseguiram um leito para ele, porque o meu desespero foi, ele saiu, já era, ele não vai mais tentar, né? E aí eles conseguiram fazer com que, não, olha, ele estava aqui, ele não era um paciente daqui, ele evadiu. E aí o hospital também não ia querer, né, que isso escapasse, porque por que foi tão fácil para o meu pai sair de lá? Porque estava muito lotado, porque os enfermeiros estavam sobrecarregados, né? Os agentes de saúde estavam completamente sem equipamentos, cansados, exaustos, desgastados. Então, assim, não foi culpa deles, né? Mas o contexto era tão caótico, tão absurdo, que proporcionou esse tipo de situação ocorrer, né? Hoje em dia eu consigo rir, ainda bem, mas naquele momento foi um caos, um desespero, uma coisa assim que eu não imaginava. Assim, meu pai com um catéter no braço, evadido do hospital. E aí, uma outra questão, né, que é até uma forma de eu explicar quão absurdo, quão grandioso foi todo esse evento, né? Por que os idosos morreram tão facilmente? Foi justamente por uma questão que também atingiu meu pai, que foi a hipóxia silenciosa, também tema do conto da página 74. O hipóxia silenciosa, eu falava hipoxia, porque eu que era hipóxia, mas se estiver errada a pronúncia, que eu não sou médica, mas enfim, o nome é esse. O que estava acontecendo? Pacientes idosos com hipertensão e com diabetes não sentiam falta de ar. Então, uma doença que atinge os pulmões e que causa falta de ar, e que esse é um dos sinais para você saber se você está infectado ou não, simplesmente não era o que ocorria com idosos, né? Então, muito idoso estava falecendo porque eles não sentiam falta de ar. O meu pai não sentiu falta de ar em nenhum momento, embora a oxigenação dele tenha ido lá para baixo de 80 quase já, né? Então, que a nossa saturação de oxigênio, o normal é 100, né? O normal é 100. Para um idoso, 95, 94, tá ok. Para um paciente de Covid, 70 estava sendo normal, né? E eles não sentiam falta de ar. Se tinha hipertensão e diabetes, eles não sentiam. E a hipóxia silenciosa nesse ponto fala sobre isso. Também é um pouco baseado no que eu vi o meu pai fazer, porque ele, para verificar se ele estava doente, ele respirava fundo. E aí ele falava, ó, tá vendo? Tô respirando bem. O ar entrava no pulmão, ó, tô bem, não tô doente não. E não era o caso, né? Então a hipóxia silenciosa, até que ela fosse descoberta, até que entendessem o que estava acontecendo, porque que os idosos estavam com saturação abaixo de 70 e sem sentir falta de ar, muito idoso morreu. Na página 79 vou ler só uma parte.
74. Estou respirando bem, checava. Enchia os pulmões, soltava. Nada interrompia o processo. Os vizinhos que passavam no portão também perguntavam de modo meio sussurrado, a expressão temerosa. Tudo bem, vizinho? Ao que ele respondia, puxando uma grande quantidade de ar para que vissem como a respiração andava boa. A única coisa que me incomodava, disse isso apenas 3 dias após esse curto diálogo a um amigo que ligou pela noite. Era uma tosse, um pigarro, coisa de velho, respondeu. E daí que começava. A tosse, naquele momento, né? E aliás, durante toda a Covid foi, acho que, a característica que mais marcante dessa doença, né? Era a tosse excessiva. Depois, com as outras variantes da Covid, é que a tosse passou a nem ser um dos sintomas principais. Mas nas primeiras versões da doença, né, digamos assim, a tosse realmente ficou muito marcada. E era o grande som que a gente ouvia lá dentro também da sala rosa. Tem um último conto que eu gostaria de ler, para depois abrir para a pergunta de participantes. É o conto protesto, que é o último conto final. E esse conto, ele foi interessante porque, assim, como acadêmica de letras, né, e tal, a gente via muitos nossos professores falando sobre literatura panfletária, né, sobre como isso diminui a qualidade da literatura, etc. Como existem várias formas de você falar politicamente sem ser necessariamente panfletário. Mas eu analisei muito a necessidade de, às vezes, você ser extremamente direto, porque o livro todo trabalha uma estética, etc., é preocupado em trabalhar com sutilezas, é preocupado em criar simbologias, mas para o caos que ocorreu, para o silêncio também que a gente escuta hoje em dia, não tinha como não ter um conto no final que fosse um grito, né? E esse conto é o meu conto panfletário, é o meu conto grito, né? É o conto protesto. Esse eu vou ler também por inteiro. Para finalizar o conjunto dessa sequência de contos, este será um conto protesto, algo cuja necessidade se impõe e não precisamos discutir o porquê. Assim o é. É só estar vivo agora e mesmo que não entenda, saber. O conto protesto pode ainda acompanhar uma personagem sim, levá-la até a rua em frente ao hospital, falar do peso que suas pernas sentiam depois de mais de 3 horas de espera em pé. Posso ainda contextualizá-la, lembrar o que a levou até ali, falar de como agora se aproxima um ataque de pânico prendendo a sua garganta, ao ouvir as tosses de quem entrava e as tosses de quem esperava, ao ver os enfermeiros balançando negativamente a cabeça para tudo com o peso da negação que lhe sufocava também. Mas o conto protesto, além disso, vai falar do peso dos papéis amarelos e vai endereçá-los. Cada um portando consigo um papel branco, ambos lâminas, ambos pesadíssimos. Os brancos contendo uma série de decisões que anteciparam e predispuseram a correria dos papéis amarelos. O conto protesto vai falar do desdém a uma doença grave. O conto protesto vai falar da estratégia de imunidade de manada comprovadamente genocida, que foi adotada por não preferir segurar eficientemente a economia e deixar as pessoas seguras em casa. O conto protesto vai falar de como a população foi levada a acreditar que, se não saíssem para trabalhar, seria pior para a economia, e de como as pessoas foram deixadas sem escolhas, e de como elas poderiam ter ficado em casa com seguros, negociação de dívidas e uma série de medidas econômicas tomadas por vários outros países ao redor do mundo que não quiseram matar suas próprias populações. O conto protesto vai falar dos médicos não cientistas que fizeram experimentos em pacientes com remédios comprovadamente ineficazes para o tratamento da doença. O conto protesto vai falar do cara que comprou um monte de remédio depois da primeira pesquisa inicial e fraca e que depois não teve o que fazer com um estoque gigantesco que arranjou da medicação e resolveu empurrar para o povo como forma de livrar-se do estoque. O conto protesto vai falar do governador que faturou comprando respiradores e do presidente que quis fazer a mesma coisa só que com vacinas. O conto protesto vai se estender até não poder mais, não em tamanho, mas em ódio. Em ódio de ver pessoas perdendo suas famílias inteiras de uma única vez, de ter um luto que nunca será resolvido, de uma dor que nunca será diminuída,
de um buraco maior que todas as valas abertas para jogar os corpos à tragédia programada. O contra-protesto vai ser eterno. E é isso. Se alguém tiver uma pergunta, Ainda aquela respirada, né? Você teve esse mesmo silêncio depois de escrever o livro? Você leu? Porque é um impactante, né? Eu lembro como, por exemplo, logo no início da pandemia, né? Porque a gente 2 vezes de Covid. Na primeira, eu fiquei muito ruim em casa, etc. Minha mãe pediu ajuda para a irmã dela do Pará, né, que passou a receita de alguns remédios e tal. Eu fiquei muito, muito ruim. E aí lembrando que você está falando, eu lembro como foi sem oxigênio aqui. Eu moro numa avenida que é acesso para o Delfina, né? E aí era todo momento você escutando a ambulância passando para lá, para cá, as sirenes, aquilo dava uma angústia muito grande assim, sabe? E você ficava imaginando que era como se esse sofrimento nunca fosse acabar. Você ficava imaginando a dor. Eu tive muita sorte de não ter nenhum familiar internado no 14 de janeiro. Mas você sente uma dor muito grande dentro de você pelas outras pessoas que não tiveram nem a oportunidade de se despedir dos seus familiares. E esse livro já ficou muito especial porque ele traz muitas dessas memórias e que essa tristeza, esse luto, ele pode ser convertido muitas vezes em luta para lembrar-se do que ocorreu, luta para se lembrar do que ocorreu, para protestar, para reconhecer que um governador comprou respiradores numa adega, sabe? Então, onde está o nosso... Onde está a nossa... Onde foi parar a nossa capacidade de se lembrar? Porque nós não lembramos direito. ele foi reeleito. Ele foi reeleito. Então, assim, esse é um livro muito maravilhoso já. Gostei muito dele. Muitas memórias assim que a gente pode conseguir transformar em luta. Sim, e essa luta ela é sobretudo para que isso não se repita, né? Porque assim, a gente está num contexto de crise climática, de doenças pandêmicas que a gente tem que se preparar. A Covid não foi a última, infelizmente. Os cientistas estão falando de novas pandemias que vão surgir por conta desse nosso desequilíbrio que nós estamos vivendo em relação à natureza. Então, assim, quais são as medidas que o governo vai tomar para que isso não se repita? Porque não foi a Covid que matou. Isso a gente já tem comprovado, né? Tem países que conseguiram ter 2 mortes, né? 2 mortes por Covid. Então, assim, foi a política adotada, né? E não só para pandemias, mas agora para desastres naturais, né? Quais são as políticas que estão sendo tomadas para evitar ou para conter esse tipo de desgraça, né? E só a gente questionando, falando, escrevendo, tornando essas memórias vivas vai fazer também com que, assim eu espero, né, a gente se movimente na materialidade mesmo, a política e tudo, e exija respostas melhores, né, para esse tipo de tragédia. É importante só lembrar, né, Raíssa, no contexto que você está dizendo, que, por exemplo, a média de mortes nos hospitais do Amazonas pela pandemia foi muito maior que a média nacional. Muito maior que a média nacional. Então, isso é um fator que denuncia a precariedade do atendimento de saúde aqui no estado do Amazonas. Então, não é simplesmente o caso, as pessoas se infectaram e foram morrendo. Não, algumas se infectaram, muitas delas sequer tiveram chance de receber atendimento médico, e as que receberam atendimento, na grande maioria, receberam péssimo atendimento médico devido à precariedade e ao estado de abandono em que se encontra o sistema de saúde no Amazonas.
né? Então, essa catástrofe, ela não é simplesmente uma catástrofe sanitária, né? É uma catástrofe política. E que, infelizmente, por mais que a gente lute, por isso que esses momentos aqui são importantes, ela tende a se repetir e vem se repetindo. Prova disso foi o ano passado. Nós tivemos um período aí de queimadas, de catástrofe climática também histórica aqui no Amazonas, com a seca, com a fumaça, as pessoas se sufocando novamente aqui, e o Estado completamente inoperante, inativo, indiferente, alheio, né, ao que vinha ocorrendo, e simplesmente dizendo, se baseando sempre no mesmo argumento: isso era algo imprevisto, isso aí é algo que nunca aconteceu na história. A questão não é se já aconteceu, se não aconteceu na história, mas o que podia ter sido feito e não foi. Né? Então eu acho que isso aí eu comungo aí com o Ademir, justamente nessa ideia que está trazendo, de que essas obras, a literatura, ela é necessária como uma forma de representação que nos permita sempre retomar esses eventos e a necessidade de refletir e refletir criticamente sobre eles, né? E eu acho que a sua obra, né, ela esteticamente, ela consegue nos alcançar para essa necessidade, né? Evocar em nós essa necessidade e criar esse debate, que, como eu falei, é um debate doloroso. Se a gente estivesse aqui falando de outras obras, era muito provável que estivesse todo mundo mais tranquilo, rindo, né, mais à vontade, mas a gente não consegue, porque a gente passou por isso, a gente vivenciou, e quem tem um mínimo de humanismo ainda em si se sente, né, afetado por essas questões, mas a gente sente também a necessidade de debater e de fazer essas narrativas, né, alcançarem, né, mais pessoas, para que elas tomem consciência de tudo aquilo que ocorreu e da maneira como tudo aquilo também não deveria ter ocorrido, né? Eu acho que isso é algo importante, que inclusive esse seu último conto, a meu ver, aponta, né, bastante para isso. Assim, não tem como não passar por ela, porque tem várias lembranças. Né? Acho que todos aqui, quando ouviram histórias, passaram por suas histórias, né? Nesse momento que é bem interessante, né? De falar, estamos vivos aqui, não sabemos nem como, né? Nós vemos aí as políticas, que é a questão, o ponto central é o como o trabalhador não é nada. E como você defende, você protege a todo custo uma empresa, né? E nós mesmos passamos por esse processo, nós voltamos a trabalhar. Nos afastamos de nossa família, porque tinham pessoas muito idosas dentro de casa, porque nós precisávamos, fomos chamados da empresa para trabalhar, né? Fomos chamados da escola. Choramos muito, foi muita ansiedade, né? E não, como ele falou aqui, ele também falou daqui, tem pessoas que eu não vi mais, né? O mais impressionante da escola, né, da sessão na rede pública, você retornou? Hoje em dia, privada, né? Na época era privada, mas a rede pública também retornou. Né? Nós tem um tio que eu nunca mais vi. Tem tio que eu nunca mais vi, né? Tem parente meu que não voltou ao normal. Que não voltou ao normal até hoje. Tem um tio teve meu AVC por causa de teve AVC e ele não voltou ao normal. Não está normal. A gente também, né? Nós mesmos, nossas saúdes não estão normais, né? E você vê as pessoas com uma facilidade muito grande de se tornar cientista, né? Nós tivemos rede privada de saúde fazendo experiência para os trabalhadores, né? Nós tivemos rede privada e até hoje isso nunca foi punido, né? Nunca foi punido, não tem. As pessoas continuam, e as empresas continuam com o plano de saúde, né? As empresas continuam com esses planos de saúde. Então, é o quanto para a entidade empresa é uma coisa muito importante, né? E o quanto o trabalhador não é nada, né? O quanto o trabalhador não é nada, gente. É interessante lembrar também, a gente como professor, a gente tinha nossa dor nesse momento de estar em sala de aula e a gente ter acompanhado os nossos alunos e os nossos colegas de trabalho, não é? Colegas nossos que descobriram na hora que perderam algum ente, né, nesse processo em sala de aula ou no ambiente escolar, e os nossos alunos, né?
Os alunos eram da indústria, então os pais tiveram que voltar. Era desde executivo até o pessoal que estava na fábrica. O pessoal da fábrica precisou voltar. E às vezes o aluno não podia ir, não podia participar da aula online porque o pai ou a mãe estavam internados, ou algum familiar. Não foi fácil, né? Não sei se você lembra. Eu lembro de uma aluna, por exemplo, que toda a família dela morreu. Ela não tinha mais ninguém. Do nosso terceiro Não ano. tinha mais ninguém. Ela lá. Terceiro ano do ensino médio. Ela estava indo para... Estava terminando e toda a família morreu. Toda. Ficou sozinha. Então, Uma outra muito querida também no terceiro ano, a mãe faleceu. Uma menina doce, adorável, uma aluna exemplar, e a mãe, naquele janeiro, demitiu também. E aí a gente se abala, né? A gente como professor, porque a gente tem a nossa dor, mas a gente vai dar aula, o aluno não está com condição de estar assistindo uma aula online ou presencial porque o parente faleceu ou está internado. Casos em que a gente recebia o WhatsApp do pai, da mãe ou do próprio aluno falando: está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e a gente tinha que ter esse olhar humano, né? A empresa e nós éramos proibidos, né? Nós não podíamos se aproximar dos alunos, né? Não podíamos ter esse contato, mas era uma situação muito difícil, porque você tinha alunos que iam desde a sexta série, adolescente, né? E no momento de desespero te abraçam, né? Tchau, tá? E você, meu Deus do céu, estamos nesse momento, pensando na vida e outras coisas. E essa questão desse outro momento do rapaz gritou um protesto, né? Eu lembro de momentos que eu só tive raiva mesmo. Acho que todo mundo... Eu só tive raiva, teve momentos que eu só tive raiva, não consegui... Tive raiva, tive um ódio e não conseguia nem chorar, né, nesses alguns momentos aí. E inclusive o ódio maior ainda era acompanhar alguns parentes, né, que eram ludibriados por esses discursos, né, e que não aceitavam de jeito nenhum, né, e você viu essas pessoas serem perdidas, né. A minha tia faleceu porque ela acreditava que ela tinha que andar pelas ruas, ela tinha que ir, ela tinha que evangelizar. Nossa, Ela tinha que evangelizar. Ela achava, eu tenho que evangelizar. Foi evangelizar. o meu pai também foi levado a crer nisso, porque de início ele estava sendo completamente levado pelo discurso em voga na época, né? Que é só uma gripezinha, Raíssa, você tem medo demais. Eu lembro que eu pedi ajuda das minhas tias, que eram mais próximas a ele, para deixar ele em casa, para ver se eu conseguia fazer com que ele se convencesse a ficar em casa. Mas ele era extremamente teimoso. Meu pai era alcoólatra, ele bebia todos os dias, ele ia pro bar todos os dias. Depois da Covid, né, que foi quando ele finalmente acreditou em mim, foi quando ele ficou internado, ele viu o que estava acontecendo, ele viu que não era brincadeira, e aí ele, inclusive, parou de beber desde então. Né? E aí foi muito interessante também, porque quando eu cheguei com ele no pátio do hospital, que estavam as tendas, né, para atender já fora do hospital, aquele caos. E nas tendas a gente foi fazer lá a anamnese, né, perguntar tudo. Eu extremamente nervosa, e aí o rapaz, o enfermeiro, perguntando: é hipertenso? Eu, sim. É diabético? Eu, sim. Aí eu, e tem câncer? Aí o rapaz olhou assim pro meu pai: o que aconteceu com o senhor? Aí eu, foi levado aquele que estava tudo normal. Ele escapava e fugia de mim. Ia pro bar todo dia. E aí ele falou: lá no meu bairro ninguém usa máscara. Mas não era esse o problema, ele sabia que não era esse o problema, né? O problema foi que ele acreditou, e quando ele bebia, ele também usava máscara, não tinha como manter essa asepsia que ele imaginava, né? E assim, ele sobreviveu a duras penas, porque realmente ele era hipertenso, diabético e tinha câncer na próstata. Tanto é que depois do 28 de agosto, eu saí direto com ele pro SECOM. E o meu ano de 2021 inteiro foi ao hospital, né? Primeiro para curar o Covid e depois o câncer. A sorte é que ele, não sei, deixa duro na queda. Mas é isso. Raíssa, você e o pessoal aqui conversando mais cedo, né, sobre como é uma tragédia tão recente, né? Eu estava calculando agora 3 anos dessa segunda onda praticamente, né? E a gente conversando sobre isso, que a gente não tem nem ao menos uma praça, alguma coisa, não é? Relembrando esse momento.
E é engraçado, não tinha refletido sobre isso, né? Nós tivemos uma tragédia, um genocídio terrível aqui em Manaus. Estava lembrando agora, janeiro de 2021, vem aquelas lembranças do Facebook. É impossível você ser um amazonense e estar em Manaus e ser uma pessoa feliz. Era humanamente impossível. E a gente não tem uma lembrança, a gente não tem um monumento, a gente não tem alguma coisa, nem que seja uma coisa na praça, algum hospital, alguma rua, algum evento que lembre, não é uma ação. E atos como esse, né, do Papéis Amarelos, a sua literatura, esse conjunto de contos que você lançou nesses últimos meses, é uma resistência muito bacana, é necessária. A literatura, ela transforma, como você estava falando, ela não é só um entretenimento. Às vezes a gente precisa fazer uma leitura para a gente se desligar do mundo, mas é importante a gente ter uma literatura também que faça essa denúncia. E é muito interessante a gente pensar nisso. Não temos ações, não temos ações culturais, aspectos, praças, essas coisas que façam lembrar desse momento. E é importante a gente lembrar para que aquilo não aconteça. Então é muito bacana a gente ter na sua obra essa possibilidade da gente lembrar, mesmo que seja doloroso. A gente fez a leitura aqui, né? Acho que todo mundo deu aquela respirada, e olha que são só trechos, ainda não tivemos a oportunidade, né, de ler a obra completa. Mas é importante a gente ter isso, para a gente lembrar o que aconteceu naquela época, não deixar que, como seu amigo, os parentes que nós perdemos aqui, eles não sejam esquecidos, né? Que a gente tenha essas lembranças. É preciso a gente ter, não só ter as lembranças boas, mas essas lembranças delicadas, para não acontecer o que aconteceu com a gente. É muito bacana isso, Raíssa. Parabéns. Obrigada. Pela sua produção. Obrigada. Tem uma amiga que ela fala, a gente precisa dos nossos 2 minutos de ódio por dia. Porque assim, é muita coisa acontecendo. E a gente precisa de fato selecionar, porque senão a nossa saúde mental não aguenta. E a gente precisa ter esse equilíbrio. Porém, a gente não pode ceder à alienação. E é importante a gente ter os nossos 2 minutos de ódio por dia. Porque esse ódio, ele é importante para a gente se organizar, para a gente exigir, para a gente falar, né? Porque senão a gente fica adormecido pela alienação que a gente vai construindo, pelo conforto dos nossos lares e tudo. E tem muitos motivos para a gente ter ódio agora. Olha, vocês falaram a palavra genocídio, isso é importante também de salientar, né? Porque genocídio parece ser uma palavra em disputa aí, né? Porque muita gente, quando a gente denomina algo, olha, isso foi um genocídio, tem um monte de intelectual que fala, tal, não é bem assim, porque a característica de genocídio é essa e essa, e não sei o que, fica aquele debate, né? Só que parece que há uma hierarquia. Não é sobre o termo, sobre a definição do termo em si, é sobre quem é alvo do termo, sobre que população está sendo... Dispensáveis e indispensáveis. Exatamente. Que população a gente não quer assumir que está sendo alvo de um genocídio? Quais populações? Manaus foi completamente essa população que a galera não quis ver que estava acontecendo genocídio com a gente, né? Que aquilo foi um genocídio orquestrado. E agora a Palestina sofre por um outro genocídio que também está sendo negado, né? Não é bem assim, a palavra não é bem essa. Como não? Como não é bem essa, gente? Qual é a palavra? Então qual é o termo? Vamos inventar um outro, então. Né? É uma população sem força que está sendo dizimada. Então, assim, né? Então é uma palavra em disputa que a gente tem que tirar essa hierarquia, questionar essa hierarquia que realmente é uma hierarquia mesmo, é um negócio de não. Alguns grupos podem ser colocados como, sim, eles sofreram genocídio, outros não. Outros foram só um massacre, né? Só isso. Mas assim, né, de fato, eu sempre brinco aqui dizendo, né, que o Amazonas, o norte de modo geral, é como se fosse um anexo do Brasil, né? Ele é sempre secundarizado. Eu não tenho a menor dúvida assim, de que se o que aconteceu aqui tivesse acontecido no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, os responsáveis maiores pela catástrofe já estariam sendo punidos, de alguma maneira. Porque a opinião pública ia para cima, outros órgãos com certeza iam acompanhar e apurar com mais rigor,
mas aqui de fato é uma terra onde parece que tudo é permitido àqueles que estão no poder, né? E esse esquecimento, né, que foi um esquecimento que se acentuou justamente nos terríveis anos 2018 2022, se acentuou terrivelmente, deliberadamente, foi o que permitiu também com que essa catástrofe fosse esquecida, abandonada, né, com que não haja monumentos sequer, né, que uma coisa você poderia até dizer assim, não vamos lembrar da dor, então nós vamos fazer um monumento de homenagem aos trabalhadores que atuaram, policiais, médicos, que realmente lutaram, encamparam aí para tentar salvar vidas. Então tudo isso eu acho que tem a ver com o contexto também de abandono e de insulamento em que o norte está confinado, né? E que principalmente ocorreu de forma mais acentuada nesses anos de 2018 e 2022. Eu não tenho a menor dúvida. Se tivesse acontecido isso em São Paulo, ia ser notícia todo dia no Jornal Nacional, ia ser notícia até hoje na grande imprensa, iam cobrar ações contínuas de responsabilização e tudo mais. Aqui até hoje não aconteceu rigorosamente nada. Você não tem uma pessoa tenha sido responsabilizada por uma catástrofe desse tamanho, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o isolamento, com a condição mesmo subalterna em que a região norte é colocada, né? Nós estamos numa região de fato secundarizada, né, diminuída, né, marginalizada dentro da cena nacional. Sim. Eu queria também chamar a atenção para um outro aspecto do livro que eu menciono, né, e que a gente viveu aqui, que foi a questão indígena, né? Os indígenas foram atingidos pela catástrofe também da Covid de uma forma ainda mais cruel, né? E aí tem um conto que eu menciono: a voz, os braços e a comunidade, fazendo referência ao Parque das Tribos. A voz, os braços e a comunidade, e aquele momento que estava sendo vivido por eles, e a todas as vozes de resistência daquele lugar, que assim ficou muito marcado também para mim. E o outro tipo de asfixia, página 78, outro tipo de asfixia é sobre o garimpo, né? Sobre como eles utilizaram neste momento para avançar nas terras amazônicas. Sim, para avançar. Então, os grupos indígenas ficaram ainda mais vulneráveis porque o garimpo estava solto, né? Sem fiscalização, né? Naquela época a FUNAI completamente invadida. Né? Então, assim, eu também trago esse aspecto no meu livro. Interessantíssimo, Raíssa, porque a gente trabalha, né, com o Heraldo e Ana, com as comunidades indígenas, né? Somos professores atualmente em comunidades indígenas que são atendidas pela CEMED na zona ribeirinha. E na época a gente ainda estava só como pesquisadores mesmo, né? Então a gente conhecia muitas lideranças, muitas pessoas do movimento indígena. E o Covid-19, a primeira e a segunda onda, ela causou, vamos usar novamente essa palavra, um genocídio com o povo indígena. A gente via nos livros de história, por exemplo, quando a gente estava em sala de aula, no ensino fundamental, médio, né, que os indígenas haviam sido tantas milhares, milhões de mortes ao longo desses 500 anos, esse genocídio do povo indígena. A gente pensou que a gente não viveria isso novamente, né, porque aos últimos anos a gente tem uma luta pela questão indígena, pela educação escolar indígena, causas indígenas como um todo. A gente não imaginava que a gente fosse viver um outro genocídio indígena que nós vivemos. A gente trabalhava muito com a presença dos anciãos e lideranças indígenas, né? Os anciãos, pessoas de 50 anos acima, lideranças também nessa faixa de 30 a 50 anos. E essas pessoas foram vítimas terríveis do Covid. A gente tem muito essa questão que os anciãos, eles carregam saberes tradicionais, vivências da língua e da cultura do seu determinado povo, e essas pessoas faleceram. E os conhecimentos, lembranças, histórias, aspectos das línguas
daquele povo, daquela pessoa, se perderam também. Então, além desse debate ser tão extenso, dentro da questão indígena, ele é muito mais forte. A gente não imaginava que a gente fosse viver um genocídio 500 anos depois. E foi. E foi assim, você acompanhava, era a gente, dia por dia morria alguém. Anciãos, 2 anos depois, foram levados pelo Covid. Eu lembro de uma muito querida nossa, né, a dona a Damarne agora, fugiu o nome, Dona Deolinda, ela teve Covid na época, não faleceu, mas teve complicações que ano passado, em junho, faleceu. E ela era uma anciã da Marne, da Associação das Mulheres aqui do Alto Rio Negro. E com ela foi-se muito conhecimento, muita história de luta daquela associação e do povo dela. Então, é interessante a gente pensar como o Covid para essas populações ele foi também muito violento, porque houve esse descaso também. Não houve houve esse aumento da questão do garimpo, como você falou, houve um abandono do poder público sobre essas pessoas, muitas delas em situação de vulnerabilidade, e ficou por isso mesmo. Como a gente fala. Eu tenho lembrança de comunidade no início, porque o sabão estava tão caro, e eles estavam procurando pessoas para ensinar eles a fazerem sabão. Né? No Brasileirinho, comunidades pra cá. Eu lembro daqui do pessoal do Santos Dumont, dos Maué aqui do Santos Dumont, que eles saíram daqui, foram para o meio da floresta para procurar o que eles podiam fazer de remédio, né? Eles estavam com um desespero muito grande, né? Então tem essas, do meu povo, que é Cocama, foram 47 anciões que faleceram, foi uma coisa muito pesada, né? O quanto foi de gente, o quanto era uma logística muito difícil para todas essas pessoas, porque às vezes você tem um parente aqui, mas o outro parente está lá longe, é muito lá longe, é muito complicado. E não são só pessoas, eram amigos também, que a gente convivia, que a gente frequentava a casa, que a gente saía para se divertir, então eram amigos também, e a gente nunca mais viu, né? A gente continua não viu. Raíssa, eu tenho 2 perguntas para você. Tem mais a ver também com o seu processo, né, de criação literária e tudo mais, mas ainda ligado, né, a toda essa problemática social da pandemia. Né. A primeira pergunta é se quando você escrevia os contos, né, as narrativas do Pés Amarelos, que tipo de autora você quis colocar ali, no sentido de tentar se distanciar mais daqueles fatos, ou dar mais vazão, na verdade, à sua subjetividade, à sua experiência subjetiva desses fatos, né, na sua escrita. E a segunda questão é que eu sinto que tem uma certa diferença entre algumas narrativas, por exemplo, a sua, né, e algumas outras, principalmente que estão mais localizadas para cá, em relação a certas narrativas que se construíram em torno da pandemia, nos eixos centrais, né, que essas narrativas que foram construídas por autores centrais, elas estão muito mais focadas na experiência pessoal do indivíduo, do escritor, normalmente isolado no meio da pandemia, eles escrevendo, né, ali na solidão, enquanto acontecia todo o caos lá fora. E a sua literatura não, né? A sua obra é uma obra que vai até as pessoas, que enfrenta essa realidade lá fora e não ali do seu apartamento, do seu quarto, da sua casa, no isolamento, de certa maneira de segurança, né? Como tem sido comum e frequente nas literaturas que têm sido feitas aí nos eixos centrais. Você pensou deliberadamente em construir algo assim, pensar, não, quero retratar de fato o que foi visto e vivido pela grande parte da população? Foi algo deliberado ou algo que surgiu somente de uma forma espontânea a partir da sua experiência mesmo, que você teve ali no 28? Bom, em relação à primeira pergunta, eu acho que foi das 2 formas. Eu tanto me distanciei em algumas vezes, até para conseguir escrever, porque senão eu não conseguia parar de chorar, né? Porque eram as minhas memórias que estavam ali. Então, para eu conseguir escrever, eu precisei me distanciar e colocar uma narradora aquela narradora mais
idealizada da literatura, que é completamente distante da autora, que não tem nada a ver com a autora, né? Que para mim é uma narradora idealizada isso. Então eu precisei criar essa narradora. Modelo Flaubertiano. Isso, exato. Um pouco distanciada para eu não chorar toda vez que eu escrevia e para eu conseguir concluir. E foi nessa parte, inclusive, que eu criei um pouco mais, consegui ficcionalizar um pouco mais, consegui pensar em histórias que não estavam na minha memória, mas assim, nossa, como é que deve ter sido para as crianças dentro de casa, né? Eu não sou uma criança, não tenho criança perto de mim, mas eu pensei isso, eu ficcionalizei para colocar na obra também. E coloquei como é que era, por exemplo, para quem teve... para quem achava que estava com Covid toda semana. Eu passei por isso, na verdade. Mas eu me lembrei mais de colegas distantes também que foram até o hospital e foram diagnosticados com ataque de pânico, né? Então, isso foi a parte mais da minha narradora distante. A parte que eu me distanciei para poder escrever, e aí veio mais a parte da ficção, né? Tem até um conto que eu escrevo em primeira pessoa masculina, algo completamente diferente de mim, pensando num personagem que estava sofrendo de várias doenças, além da Covid, e estava encarando com humor, estava encarando com cinismo, com ironia. E também, então, essa parte também é a parte dessa narradora distanciada, mas a minha subjetividade está completamente derramada nesse livro também. Então é a outra parte, é a parte que eu lido com as minhas questões no livro, as minhas memórias. Inclusive o segundo conto, acho que posso dizer que a Júlia sou eu, só que é a personagem que leva a avó dela lá. Eu quase fiz passo a passo do que eu fiz com meu pai. Só que eu coloquei outra personagem, ou não coloquei o pai, coloquei a avó, né? Mas a minha subjetividade inteira está lá. Então eu trabalhei dessas duas formas. E em relação a essa... Eu acho que também foi, assim, eu acho que eu não tinha escolha. Eu não tinha outra escolha de como fazer essa obra, porque eu não tive a experiência do isolamento. Eu também sou professora, então eu também tive que trabalhar em dois momentos, né? Eu sou da escola pública, da estadual, e a SEDUC também abriu 2 vezes, né? Assim, a gente retornou no final de 2020, e aí teve no início de 2021 o caos, e logo depois, quando a gente só com uma vacina, a gente retornou, né? E o meu pai, aliás, e mesmo antes da vacina, a gente retornou online também. O meu pai estava de fralda em cima da cama. Ele tinha saído do hospital, mas ele estava de fralda ainda em cima da cama. Quem estava cuidando era eu. E eu tendo que dar aula, né, online e sendo enfermeira do meu pai e tudo mais. Então, assim, eu não tive para mim, não havia outra forma de eu escrever. Assim, porque se eu fosse imaginar alguém isolado e falar apenas dessa perspectiva, que também é uma perspectiva válida da pandemia, né? Mas seria tão distante que eu acho que ia ser muito artificial, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar assim com um pouco da nossa vivência também. A gente trabalha assim na literatura, então eu não tive escolha no meu caso. O processo de escrita, ele começa a partir de que momento, em que época e termina quando, assim? Você citou seu amigo recente agora, mas eu não entendi a ordem. Começa quando a escrita dos papéis amarelos, quando você acabou, vamos enviar para a publicação final. Então, eu acho que eu escrevi ele durante todo, assim, depois que meu pai saiu do hospital. Eu mesmo não lembro assim muito bem direito, sabia? Porque 2021 foi um ano caótico, como vocês podem ver. Eu saí de um hospital para outro, mas eu acho que eu comecei a pensar nos contos bem logo depois de ter saído do hospital. Já falava com o Vitor, já falava da ideia, já falava, nossa, preciso escrever como se dormia, eu não consigo pensar em outra coisa. E aí, isso pra mim já é a escrita do livro, né? Antes de a gente colocar no papel, a gente já tá ali pensando em título, pensando nos contos, pensando nessas imagens que são mais pungentes pra gente, já é a escrita do livro. Então foi, desde que meu pai saiu do hospital até 2022. Eu passei ainda 2022 trabalhando fazendo mais o fechamento assim, do livro, né? Escrevendo assim, para ter as ideias no lugar.
esse ano? Só para quebrar um pouco assim. Na verdade, a busca pela editora não foi, né? Não, agora está pronto, finalizei, é isso que eu quero que seja publicado. Aí como é que foi essa segunda fase de buscar a mesma editora? Então, essa editora, na verdade, eles já publicaram muitos autores amazonenses. E, inclusive, 2 amigos meus, 2 colegas, né, Suzy e Douglas, têm livros publicados e eu tenho a edição deles. Então, eu já conheci a editora por isso, porque eles fazem chamadas para cada região. E facilita muito isso porque, né, esse isolamento que nós temos aqui nessa região, a gente se sente muito esquecido. Eu ficava com muito medo de mandar o livro, mesmo que o tema fosse importante e atual, etc., eu fosse ignorada, né, porque eu não era ainda conhecida, porque eu não era do eixo, do sudeste. Então, facilitou muito ter uma editora que fizesse uma chamada específica região norte. Aí eu, enviei e foi isso. Foi a única mesmo, foi nessa chamada mesmo, teve foi... outra tentativa? Não, teve outra tentativa, foi para essa e foi excelente. Essa é uma editora, assim, eu conheço já o trabalho da Urutau, eles têm crescido bastante. Também já tem começado a aparecer alguns prêmios nacionais, internacionais. Acho que eles vêm fazendo um trabalho bem bacana. Bem bacana mesmo. Isso que eu acho assim, interessante dessa sua publicação que você acabou de falar, né? Só para fechar assim, que eu achei muito interessante você falar, você vivenciou isso. E é importante a gente ter uma publicação de uma pessoa que realmente vivenciou esse momento. Não ficou como você citou ainda agora, né? Não que a pessoa que estivesse no isolamento não conseguisse fazer uma literatura crítica sobre esse momento, mas você estava lá, né? Você viu aquele rapaz do papel amarelo levantar a mão e fazer aquele ato, não é, de luto. Será que outra pessoa que estivesse totalmente no isolamento provavelmente conseguiria fazer esse relato, mas não com a intensidade que você teve? Então é muito bacana não só essa sua iniciativa, mas de outras pessoas que vivenciaram, né, isso, transformarem isso. No caso de você fez um livro de contos, talvez uma outra pessoa fazer uma outra intervenção artística, cultural, mas é importante a gente ter isso, né? E a gente era da UFANA, de 2010 a 2014, 2015 mais ou menos. E a gente via muito aquela literatura no PIBIC, que a gente fazia pesquisa sobre alguma temática e nós fazíamos uma seletiva de autores para fazer a nossa bibliografia do PIBIC ou de um outro projeto. E pensar, né, quando passar um pouco mais essa nuvem, que é muito recente, vai que daqui a alguns anos a gente faz um trabalho, uma pesquisa de iniciação científica, alguém faz algum mestrado, alguma pesquisa sobre como é que foi essa pandemia aqui em Manaus, e vai que o seu livro não é, por ser um relato de uma pessoa que vivenciou aquele momento, ele faça parte dessa pesquisa, né, faça parte dessa bibliografia. Eu acho muito interessante a gente pensar isso no futuro, né? A gente, como eu estava falando no início a gente que pesquisava os autores, a gente fazia PIBIC sobre os autores, e agora você que está lançando o livro, né? E se Deus quiser, daqui a alguns anos você fará parte, não é, de um recorte de alguma pessoa que está pesquisando sobre esse assunto, né? A Raíssa coloca lá na referência a obra que ela publicou, né? Então é bem interessante isso. Já pensou, né? Daqui a alguns anos, Raíssa, você está dentro desse recorte. Seu livro ser uma referência. Seria muito bom. E muito importante também. Eu acho que tem muitos autores daqui da região que têm dificuldade de entrar nas aulas de literatura amazonense, né, da UFAM, de letras. Os autores contemporâneos, né? A gente está sempre vendo os nossos professores falando sobre o Clube da Madrugada, que foi importantíssimo, mas, gente, vamos lá, tem muito mais depois do Clube da Madrugada, né? E nós estamos vivos, estamos aqui. Tem novas pessoas. Tem muita, e assim, é importante, seria bem interessante. Eu não sou a única que escreveu sobre esse tema, o organizador deste evento, né? Também já escreveu um livro sobre esse tema. Que até hoje a Dessana não quis abrir, você viu? Fiquei pra ele Que ela ainda estava elaborando e tal. Sim, sim. Com certeza. Muita gente comprou o livro e falou: eu estou comprando para ajudar, que eu não vou conseguir ler agora. E eu entendo completamente. Eu sempre falo isso, que o tempo de maturação e de propagação de um livro não é o mesmo tempo de um filme, de uma música, por exemplo. Você pode
ter a experiência imediata daquela obra e dali já prolifera, já tem um debate, discussão. O livro, às vezes, a pessoa compra, ela vai ler com 1 ano, 2 anos, alguns meses. Outros já lê imediatamente, mas tem um período de leitura. Então é um período mais lento, né? Mas aí eu queria te falar, por exemplo, em relação ao Catedral, que saiu, acho que saiu em 2022, né? Foi 2022, né? 2022. Hoje ele é uma obra que já tem trabalhos acadêmicos sobre ele. Tem algumas pessoas que estão ali na academia, né? Tem um rapaz que é do mestrado lá do PPGLA, que é o Eric. Inclusive eu vou apresentar essa obra para ele, porque ele discute muito essa questão da tanatologia na literatura e tudo mais. Ele já fez comunicações científicas sobre Catedral. Então é um tempo mesmo de circulação que ele é diferenciado para a literatura. Ele é mais demorado, ele é mais prolongado, exige mais reflexão também por parte dos leitores. E até por isso é importante esses momentos de discussão, sempre. A gente debater, problematizar, trazer mesmo as obras para conversar, discutir. E assim, por exemplo, os colegas são professores e tal, o que eu sempre digo? Olha, coloque a meninada para ler. Tiver oportunidade, faz uma atividade, chama os textos mesmo, coloca o pessoal para ler, porque só tem um jeito da literatura que está sendo feita hoje propagar, é justamente sendo lida. E eu sempre digo que esse movimento não é um movimento espontâneo. Eu quando era mais jovem, até falei isso na UFAM outro dia, quando eu fui lá, né? A Gabriela estava comigo. Quando eu era mais jovem eu tinha essa ilusão de escrever um livro, eu vou mandar para a Companhia das Letras, olha que livro bom, vou publicar. Aí vai para a livraria, o pessoal, olha que livro maravilhoso, vou comprar, ler e tal. Não é assim que funciona. O mundo, né, da divulgação, né, da propagação literária, ele é induzido mesmo. Então é nós aqui conversando, fazendo um bate-papo, aí vamos nós lá para as nossas escolas, para os nossos ambientes de trabalho, recomendar, dizer para as outras pessoas lerem. E assim o livro vai ganhando relevância, vai ganhando público, leitores, fortuna crítica. E é claro, para tudo isso acontecer também o livro tem que colaborar, né? E a sua obra, eu acho que é uma obra que não só colabora nesse sentido, mas que acima de tudo, de fato, é necessário que as pessoas leiam esse livro, né? Daí eu acho que para mim só isso já justifica plenamente esse momento que a gente está tendo aqui, essa discussão, né? Essa conversa. E se eu pudesse te dizer alguma coisa sobre literatura, sobre a questão de você ter esse retorno, siga em frente, não olhe para o resto, siga falando dos seus livros, das suas obras, que isso é importante e necessário e ajuda muitas pessoas, ainda que elas não saibam que estão sendo ajudadas quando elas encontram a sua obra. Eu acho que no final sempre vale a pena, com certeza. Eu acho interessante, não sei se eu botar um momento e refletir sobre isso, mas eu acho interessante também que você está discordando do teu pai no livro. Porque ele quer o belo, e tu está mostrando uma outra arte que não é o belo. Sim, novamente, né? Falando que não é o belo, né? Que tá aqui. Ele falando sobre essas oligarquias que tem na Amazonas, né? Dos escritores, né? Sim. É muito mais fácil para o Milton Atum falar de uma Bertoleza, não, de uma Domingues que está lá no cantinho dela, né? O distanciamento. Sim. É mais fácil, né? É mais fácil esse distanciamento, né? É como se distanciar de temas, né? Como você se distancia. Nem ele totalmente conseguia se distanciar mesmo, não sendo ele a criatura, né, que está passando por aquela situação. Né? Uma Bertoleza e também um ponto a literatura em vários momentos são sempre políticas de Estado, muitas vezes, nessa aceitação. Vai do romantismo, né, a criação da ideia de Estado Nacional, ou você você acha que o Brasil é muito tacanho, aí já coloca aqui o cortiço, já consegue colocar o naturalismo, já consegue colocar o realismo, né? E fazer críticas para dizer assim, nós somos mais tão tacanhos assim, não, né? Somos um povo já mais para frente, mas é sempre uma política de Estado, né? De quando você pode falar do grotesco, quando você pode falar do que é feio, quando você pode dizer que aquilo não é, que aquele tema pode ou não pode ser dito, né? E como é bonito quando alguém que é dominante, colonizador ou
sobre o imperialista, sobre o outro. Quando o outro libera você para falar, você está liberado para falar sobre aquele tema, para ser aquela pessoa, né? Se isso acontecesse em outro lugar, como ele estava falando, né? Ou se isso fosse uma situação da Europa, Já estava na Netflix. estava na Netflix, é isso daí. Top 1 renovado para a segunda temporada. Verdade. Mas daí a importância desses espaços também, né? O que a gente está fazendo aqui, de se encontrar, discutir, debater. Extremamente importante. É contra, né? É até, esqueci o termo, mas é uma forma de resistência, né? Porque estando contra A importância da obra, né? Assim como do Vitor, eu acho que é importante porque vocês falaram aqui sobre esquecimento, né? Que acontece nesse momento, não existe uma forma de lembrar do que aconteceu, né? Nem mesmo de homenagear as pessoas que estavam ali à frente, né? O pessoal da limpeza, serviço geral, que estavam nos hospitais, os enfermeiros, médicos, então não Os tem... coveiros. Os coveiros. Então não tem como ser lembrado, né? Porque eu acho que o que acontece, esse esquecimento é intencional, né? Justamente para apagar o que aconteceu, para tirar a culpa, né? De quem tem a culpa. Eu acho que é importante o livro, porque a literatura, ela traz isso, né? Ela evita esse esquecimento, né? Esse apagamento, né? Desse genocídio que aconteceu aqui no Amazonas, no Brasil, mas principalmente no Amazonas, né? E também eu acho que levar para a escola, como você falou, é importante, justamente para levar essa leitura, mas também para trazer a reflexão, né? Sobre o que as pessoas vivenciaram, porque cada experiência é diferente. Eu lembro que na graduação eu fiz estágio numa escola lá no Zona Leste, uma escola pública, né? E a Zona Leste foi diferente, a pandemia de muitos lugares, porque não parou, né? O movimento. Então eu lembro que no final, né, do estágio eu pedi para que eles escrevessem, eu lembro de um relato de uma aluna, que ela falava que quando a pandemia chegou, as escolas pararam, né? Claro que ela ficou preocupada também com as mortes, claro, mas também com como que ela alimentaria os filhos, ela estudava à noite. Então tudo isso, então a pandemia foi uma experiência para cada pessoa. Eu acho que trazer a literatura, trazer essas outras vozes é importante para mim pensar mesmo como foi a minha experiência. Né? Eu lembro que eu trabalhava no supermercado e lá o movimento não parava. Então, todo mundo continuou trabalhando. Eu lembro que várias pessoas foram ali trabalhando, várias pessoas idosas morreram. Né? E depois era como se nada tivesse acontecido. O supermercado não fechou. A pessoa morreu por estar trabalhando, seu apartamento não fechou. Todo mundo continuou. Teve um luto. Então já começa aí esse esquecimento, né? A pessoa se foi, então tudo foi apagado com ela. Eu acho que é importante trazer, né, essas obras literárias, porque justamente são resistentes do que não há em outros movimentos. Né? Então acho que a literatura ela cumpre esse papel de evitar, né, isso. Eu parabenizo pela obra. Obrigada. Eu espero que outras pessoas ainda produzam mais coisas, que venha mais obras sobre isso, que venha mais produções culturais de diversas ordens, inclusive eu vi também uma peça que foi produzida aqui em Manaus, eu não lembro agora o grupo, mas foi no Teatro Amazonas, sobre a pandemia, e assim, texto lindo, maravilhoso, assim, bem pungente, falando desse sofrimento de estar no olho do furacão. E assim, vai aparecer muito mais, a gente precisa estar atento para conseguir dar voz, né? Porque, como a gente sabe, não está vindo de cima, está vindo da gente, né? É a gente que está carregando e fazendo um trabalho de formiguinha. Talvez lá na frente a gente consiga um monumento, um dia, a gente vai saber que foi a gente. Né? Não foi interesse deles, foi nosso. Se aparecer alguma coisa foi porque nós exigimos, porque a gente se movimentou, a gente não parou de falar. A conta dessa questão dos monumentos, tem um outro texto que está acontecendo aqui no Amazonas, que foi lançado recentemente, que ele expressa muito essa questão do monumento, né? Tem uma situação que ocorreu aqui no Amazonas, que foi o massacre de indígenas que aconteceu aqui nessa região, aqui, onde morreu o padre Caleri, entre outras pessoas, né, que faleceram. Existe um monumento para aqueles que atacaram os indígenas, né? Mas não tem para os indígenas que morreram. Recentemente, tem um antigo pajé, que era o seu Paulino,
que é do povo, ele não era carapana, né? Os filhos dele que era carapana. Foi lançado um livro com as memórias dele, porque ele foi a pessoa que conduziu os militares por saberem, as pessoas que iam atacar. Ele conduziu por saber a língua e até o local, convidando os parentes para uma festa onde assassinaram as pessoas. E essa quase que passou meio que em branco o lançamento do livro. Poucas pessoas falaram, comentaram, a repercussão tão grande na internet. É biográfico, ele é PDF, é um e-book, né? É muito do trabalho do pessoal, do professor Vladimir, né? Do Vladimir Salles. Então, eu não lembro o título agora. Né? E seria interessante trazer aqui um dia para fazer por favor. Convidar eles para fazer aqui um debate. Era do grupo ali do professor Alfredo Wagner, né? Sim, com certeza. Seria uma boa trazer os filhos dele, né? Sim. Para vir aqui, a nora dele, Cláudia Baré. Poderia ser interessante, né? Poderíamos tentar mediar esse. Com certeza. Seria interessante. Bonito porque, como você falas e vozes, seu Paulinho já falecido, mas a gente tem esses recortes do que ele vivenciou e são coisas muito pesadas e que fazem a gente refletir. Se a gente que vive, na hora da conversa, a gente ficou já conhecendo um pouco do que estava acontecendo, a gente já ficou abalado. Imagina quem vai ouvir pela primeira vez, né? Refletir sobre o que aconteceu, né, no caso dele. Seria interessante se... Eu não sou o dono do livro, mas a gente pode estão de portas abertas, se quiserem fazer. Com eles, né, trazer essa discussão, que é importantíssimo e é algo que, como hoje em dia nós não temos mais história do Amazonas, nem geografia do Amazonas, aí que não vai mais mesmo. Sim. Né, para a escola, não vai mesmo mais para a escola. Se não for nós correndo atrás. Dizimada do currículo, né? Mais um movimento de não cabe no mundo do trabalho. De apagar a história, né? Não cabe no mundo do trabalho. Sim, não cabe, então não interessa. Então, mas eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu né? queria só destacar esse lugar de uma fala que foi que esteve, né, em muitos hospitais campanhando e tal, trazer essas vozes, né, dos indígenas, né, que também sofreram. E eu lembro, eu trabalhei muitos anos com imigrantes, né, que uma das primeiras coisas foi o despejo. Enquanto a campanha era Fica em Casa, para nós, foi a época que mais teve despejo e ocupação. E isso aí não era só com imigrantes, porque em ocupação urbanas tem brasileiros, seja famílias de outros estados que não conseguem, né, dos interiores, e tem famílias migrantes também. Então foi terrível também, porque não teve. O próprio judiciário, só depois de muita pressão por conta do despejo zero, que realmente veio uma recomendação, uma instituição normativa, não lembro agora qual foi o instrumento jurídico, né? Suspendendo todos os despejos, porque foi uma coisa assim maligna, né? Imagina, a campanha Fica em Casa para um período seletivo, né? E eu lembro muito de uma professora, está falando assim, nós estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Então, para cada um passou de uma maneira. Sim. Ainda tem muito para ser escrito, né, para a gente conseguir reunir. Eu lembro que nós, como professores, na época do ensino privado, a gente teve esse privilégio de fazer o Fica em Casa. Os colegas também do ensino público também, em algumas funções de trabalho. A gente teve esse privilégio. Então a gente tem uma visão da pandemia. Agora essas pessoas, como essa que você está falando, ou esse pessoal da Zona Leste que não pôde parar na pandemia, como é que foi para eles isso? E nem foi totalmente, porque os pais que queriam, basicamente eram os pais que queriam que os alunos fossem para a escola, eles iriam. Os alunos que não queriam ir, os pais que não queriam que os alunos fossem, não iriam. A gente era uma Mas o professor, os funcionários eram outra situação. A gente tinha que ficar assim, né? Dar aula assim, que nem um falo, que nem É verdade. Na escola pública também. Alguns alunos não retornaram, a gente tinha que lidar com a aula presencial e com a aula dos a internet alunos. caía, E o outro ponto interessante é a grande discussão de muitos pais que era se iam diminuir a mensalidade
porque não era presencial. O professor está trabalhando menos, né? Agora É isso daí. Já teve colega que recebeu menos outras escolas lá. Algumas verdade. escolas diminuíram o valor do pagamento dos professores. Essa é uma outra questão do debate também que vai vir muito ainda, né, sobre o trabalho dentro de casa, né? Que foi, de certa forma, um privilégio poder manter isso, em alguns momentos, né, porque não foi nem todo, durante toda a pandemia, mas, ao mesmo tempo, para as mulheres foi um caos. Eu sempre falo, é muito melhor a gente sair de casa e trabalhar do que ficar em casa trabalhando, porque assim, todos os trabalhos que a gente já tem dentro de casa convergem no mesmo espaço, né? Então, fica muito mais difícil de separar. As mulheres ficaram extremamente sobrecarregadas. Porque quando você para sair para o seu trabalho, sair de casa para ir para o seu trabalho, né? E você para o trabalho de casa. Mas quando você fica, você está terminando o almoço e dando aula ao mesmo tempo, né? Então como é que fica? Porque é complicado, assim. Então foi um caos e essas perspectivas ainda vão ser faladas. Eu aposto, assim. Eu quero também prestar aqui meu agradecimento a esse trabalho. Eu não gosto muito de lembrar dessa época, meu pai morreu, só em 2020, então eu tento não falar muito. Eu começo a lembrar os 30 dias que eu passei no hospital. Mas assim, eu acredito que todo o papel de resistência, ele tem que ser efetivo. A gente que trabalha, eu sou historiador, a gente que trabalha com história, a gente entende esse papel da memória e do monumento e desse apagamento da história que a gente sabe que está na história há muito tempo, desde que o ser humano é ser humano. E tanto do apagamento da história indígena, com o Pombal ainda no século XVIII, quanto no hoje. E a resistência ela tem que ser efetiva. Todos os espaços. E eu valorizo muito essa questão da literatura, embora não seja muito a minha área da história cultural, mas eu dou muito valor, tá? Todo o processo de resistência. E eu só quero destacar também ainda sobre essa questão da alta, porque meu pai faleceu na alta, em 2020, agosto de 2020. Eu também peguei em 2020, em abril. Consegui passar, perdi 10 quilos na época, fiquei isolado numa cama. Meus pais não pegaram, eles pegaram só em julho e o meu pai faleceu em agosto. Mas assim, a gente tem que pensar também que essa propaganda desse último governo foi toda para incutir na cabeça das pessoas a esquecer a ciência. Esquece a ciência. Esquece a relevância científica. Irmão, pensa no que tu acha que é melhor para ti. Como se as pessoas pudessem fazer tudo da cabeça delas. Quando estourou a pandemia, as pessoas estavam tudo com essa loucura na cabeça desse último governo. E aí, o que a gente mais viu enriquecer nesse período foi o banco. E os bancos? Por que eles não quebraram? E aí, dá o benefício, se a Constituição já exige uma assistência social para os cidadãos, aí o cara vai para a TV dizendo que ele está dando. E aí depois ele ainda oferece um crédito consignado em cima do benefício para fortalecer os bancos. Entendeu? Ou seja, tu que é o pobre que vai precisar desse dinheiro, te lasca tu, meu irmão. Não estou nem aí. Entendeu? Então, essas mentiras ainda estão hoje, como já foi comentado aqui no início, por conta das questões climáticas. Então, eu reafirmo, todo o trabalho de resistência ele é efetivo, ele tem que existir. Hoje, eu também sou professor, na mesma escola que a professora Raíssa, a gente vê isso com o moleque do 7º ano. Não, não é assim não. O pastor falou, o papai falou, não, eu vi na TV. Entendeu? E aí a gente tem que ir lá, explicar e quebrar isso. Só que a gente é uma escola. A gente tem várias escolas no Amazonas, várias escolas no Brasil. E a gente não sabe como é que está isso, né? Então, eu reafirmo, todo o papel de resistência contra fake news, contra a mentira, contra esse combate à intelectualidade, à ciência, eu acho que ele é importante. Por isso, eu louvo o teu trabalho.
E o quanto isso foi teste, olha. Lembrando tanta coisa que passa assim, quanto isso foi teste para aquele também, para a indústria 4.0, né? Que todo mundo foi falando, né? Sobre a questão da automação, do trabalhar à distância, do tempo de trabalho, que seria maravilhoso. Foi muito teste para isso, e para a gente, nós trabalhávamos num setor que é da indústria, faz parte da indústria, né? Um ex-serviço social da indústria, era visível assim, muito A isso. Amazon foi a empresa que mais lucrou na isso, né? pandemia. Era muito visível Lucrou isso. terrivelmente. Muito visível esse teste, né? Era um teste. Eu lembro que no início a gente tinha uma leve esperança de que não, agora o capitalismo vai dar sua pausa, né? Vai deixar de... Agora o ser humano entendeu que agora a natureza está mostrando a solução. E aí corta para agora a gente ver as mesmas questões, só que de maneira talvez ainda mais precarizada, né? Então, o capitalismo tem tentáculos muito fortes, assim, e que foram fortalecidos, né? Porque ele se fortalece na tragédia, impressionante. Se fortalece na nossa dor, no nosso luto. Ele é tão elástico que ele encontra formas, né, de se reinventar as nossas coisas. E é vendido como se quem estivesse se reinventando e se fortalecendo fosse a gente. Não é, gente, é um sistema que está vivendo da gente. Você via pequenos comércios fechando e grandes redes de supermercados virando gourmet, né? Virando o Vitória, né? Aquele e aí Vitória, quem fechava foi porque não se reinventou o suficiente, né? E aí dava toda uma culpa individual bizarra, né? Verdade. Bom, então... E mais? Tá. Eu não sou das letras, né? Eu não sou leitora, então eu não sei essas categorias, o que seria isso, propriamente? A literatura panfletária é uma literatura política explicitamente, né? Ela é muito da geração de 30, geração de 30 dos autores, que eram mais marxistas, comunistas, abertamente, e usavam as obras como um espelho dessa ideologia, dessas questões, né? O que é completamente louvável, né? Falando uma marxista. Sim. Não, são obras literárias, né, romances, que tratavam de maneira muito explícita da opressão da classe literária, da classe trabalhadora, operária, etc. Só que, assim, de um jeito que eles pegavam, às vezes, quase uma fala que se falaria num protesto, e traduziam tudo dentro do livro. Então falavam que chamavam de panfletária, né? Porque eles queriam utilizar essas obras como uma forma de trazer a classe trabalhadora para o lado deles, né? E assim, por um lado, é importante, é interessante essa tentativa, só que por outro deixava com que as obras ficassem um pouco artificiais demais, né? Um pouco distantes demais da literatura, e acabavam sendo até um pouco enfadonhas às vezes, né? Mas eu acho que existe um louvor nisso, eu acho que existe um meio termo que a gente pode trilhar, até porque nenhuma obra é apolítica, né? Nenhuma obra é apolítica. Então, por isso que durante o meu livro, por exemplo, eu trabalho com simbolismos, com representações, não é nada explícito, mas o último conto foi explícito, o último conto foi propositalmente panfletário. Vocês podem também contribuir para essa questão aí do panfletário. Sim, porque não... uma forma de, digamos, captar leituras, conseguir leituras. Principalmente da classe trabalhadora, e principalmente para essas questões marxistas. Autores modernistas, através da leitura de Marx, entre outros, começam a perceber a questão do trabalhador, né? Começam a entrar nessa... a gente tem que estar no chão da fábrica. Aí você vai ver gente que nem Pagu, que nem entre outros, né? Mário, todos eles se debruçando um pouco nessa questão do trabalhador. Para quem que eu estou fazendo literatura, né? Para quem que eu estou fazendo literatura? É para entrar para a academia de letras, para causar um impacto no mundo. Então esse é o questionamento, e realmente na academia muitas vezes esse tipo de texto eles são recriminados, né? Dependendo também às vezes de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa,
esses tipos de textos, e muitos deles, quando vêm geralmente do trabalhador, já são categorizados muito mais próximos da marginalidade, né? Eles são textos à margem, que não estão entrando nesse termo obra. É um livro, é um escrito, não é a obra. Não é uma obra. O panfleto, síntese, né, é aquela obra que é feita com fins doutrinários, com fins de convencimento. Então, o objetivo da história, na verdade, é ilustrar apenas uma certa ideia, uma certa concepção que o autor quer que você acate, né? Absurdo. A gente fala muito no plano político, mas tem muita história assim, que a gente vê, por exemplo, no ramo religioso, né? A maioria das histórias que os evangélicos contam, assim, por exemplo, nas igrejas, então, são sempre panfletárias, né? Não sei se vocês já ouviram a história da caixa de ovo. Não. Nunca ouviram essa história? Do carro. Isso é uma história clássica. Do Fusca. Panfletária. Isso é panfletário. Isso é panfletário. É sempre muito panfletário. Conhece essa história, dessa? E também essa história é um clássico. E também como se o esquecimento também não fosse panfletário, né? E também é uma prática religiosa e política. Sim, por que a gente vai tocar nesse tema que não é melhor esquecer, né? Esse tipo de tema, né? Mais tranquilo e realmente para a pessoa que sofre. O esquecer é muito bom, né? Eu gostaria de esquecer, né? De apagar. O problema, assim, que a maioria dos críticos identifica na literatura panfletária é que normalmente ela é uma literatura que simplifica, né, as circunstâncias humanas, né, torna tudo muito linear, existe um bom, existe um mal e tudo mais, mas existem casos que também existe realmente um bom e um mal, né? No final você só tem um lado que você pode assumir, né? Mas eu acredito assim, é muito difícil você achar uma literatura que não tenha fins, não expresse algum tipo de ideologia. Né? Nem que inconscientemente. Né? Agora a questão é a maneira como isso é colocado. Até o Marx já discutia isso, né? Os textos dele, que essas imagens, as imagens que ele coloca isso, elas têm que ser imagens primeiro vivas, né? Imagens que têm par com a realidade. E que imagens também abertas, né? Que permitam múltiplas interpretações também, né? Mas é muito difícil você ter uma obra que não expressa um ponto de vista, uma posição. Por exemplo, você pega as obras de Saramago, o próprio ensaio sobre a cegueira. Não é panfletário, mas você vê que tem uma mensagem revolucionária muito forte, né? Muito intensa ali, né? Na história da mulher que consegue vencer uma grande catástrofe, né? Uma grande pandemia também, né? Então eu acho que isso aí é algo que é quase que intrínseco à literatura, né? Não tem como escapar. Agora, o problema é quando você coloca as imagens e acha que simplesmente pela mensagem você convence literariamente, né? Você tem que convencer, na verdade, pelas imagens. As imagens têm que ter força estética suficiente para entrar em você, né? Você diz, não, essa imagem não sai da minha cabeça. Isso, o que acontecia muitas vezes com as obras panfletárias é que, às vezes, por exemplo, tinha um operário lá e aí ele fazia... Era páginas e páginas de um discurso dele falando para as massas, entende? Então não tinha muita história, era só um grande discurso, assim, aí você perde também, né, o interesse. E também tinha essa questão de ser um autor que geralmente era da academia, que não fazia parte dessa classe operária, então era uma coisa meio artificialmente distanciada também, né, então que foi muito questionada na academia, tanto é que, como o Heraldo falou, quem é da classe trabalhadora e escreve, geralmente é tido como marginal. Não vou nem chamar panfletário, é marginal. É marginal. Ele usa esse termo, realmente, quando a galera fala, peguei aqui um zine e tudo mais, literatura marginal, né? Porque é feita pela galera que está na rua, pela galera que tá... Então, assim, a maneira como a academia lida e fala e dá esses títulos é muito sintomático. O próprio Itamar Vieira Júnior foi acusado agora de panfletário, né? Salvar o Fogo. Não sei se vocês leram algumas críticas. Não Salvar o Fogo. Eu digo as críticas a respeito da obra dele.
Só para ter uma ilustração. Né? Então a gente acusou Itamar Vieira, no Salvar o Fogo, de fazer uma literatura mais panfletária, das causas. Né? E ele próprio responde, né? Dizendo que a obra dele é uma obra marcada pelo colorismo e tudo mais. Né? Então, não existe essa questão aí. Né? Que a gente não sabe até onde essa questão é preconceito, na verdade, quem quer censurar certas manifestações ditas marginais, né? Ou se de fato tem, enfim, um fundo estético válido para discussão. Não é um problema tão simples de resolver, não. Tem que ver que também que os críticos literários no Brasil e os professores de literatura do Brasil, eles estão sempre comendo no coquetel de grandes pessoas e estão sempre nesse balanço. Muita, a elite canônica, ela é desse grupo, né, dos centros culturais dominantes. Sim, se até hoje existe quem consiga questionar se Carolina Maria de Jesus faz literatura, né? Se a galera dentro da academia ainda questiona uma coisa dessa. Pra gente que lê essa obra não é uma pergunta a se fazer, é uma coisa extremamente óbvia que é literatura. Então já mostra aí essa academia encastelada e completamente distante, né, da sociedade, que tem medo, inclusive, da fala da sociedade. E é um ponto interessante até nisso, porque quando apareceu a lei que falava sobre literatura, né, afrodescendente, que não é necessariamente africana, foi mais fácil falar sobre autores africanos do que falar sobre autores negros no Brasil. E a segunda fala que existia, que a gente pode falar sobre arte indígena, pode existir, mas não existe literatura indígena. Se falava naquela época também, né? Era um ponto muito interessante. A literatura indígena também era marginal. Aí no caso, era marginal. Na verdade, aí no caso já entra um outro problema, que é o problema também discriminatório do chamado regionalismo. Que eles dizem, não, essa literatura é uma literatura regionalista, quando que é regional, que tem excesso de cor local, não sei o quê. Então, também, que é uma maneira de você separar essas obras e mantê-las afastadas do centro. Então, aqui na Feira Literária que teve essa última agora, a Jaride Arraes, essa tem um livro aqui, né? Ela é do estado do Nordeste. Ela estava falando justamente sobre o regionalismo, né? Que ela teve muita dificuldade no início, porque a literatura dela era tida pelos regionalistas. Porque ela situava lá no interior, né, de Nordeste. Mas ela argumentou que o que ela trata são questões humanas que são universais. Isso. Independente, por exemplo, a literatura indígena também, né? Esse tipo de colocação, não sei se é da academia e tal, ela faz a mesma, porque eles estão, né, ocupando espaço, por exemplo, nas últimas eleições, né? Eu acho que isso ficou muito claro para as lideranças indígenas, que eles precisavam ter. Mas ninguém nos preocupa não. Depois que ficou bonito tirar foto com o indígena, todos eles não falam mais a mesma coisa não. Não falam mais a mesma coisa não. Todos eles estão tirando foto de cocar. Uma coisa assim, um escritor indígena, não. Tem até Um escritor indígena na Academia Brasileira, né? Lá do Sarney. Que foi uma coisa que o Milton Ratum falou uma vez. Eu estava lá no CAU. Ele falou assim: perguntaram se ele tinha vontade de ir para a Academia Brasileira de Letras. Ele falou: jamais me sentaria do lado do José Sarney. Eu acho que é coerente essa visão. Não, dessa forma, né? Como eu falei, por exemplo, as críticas, né? Alguns né, literários, por exemplo, uma coisa que pode até parecer superficial. Por exemplo, eu lembro que uns anos atrás, quando estourou o Crepúsculo, né? Vendia em todo o supermercado. E eu lembro que minhas primas mais adolescentes, né? Elas começaram a ler e isso trouxe para a literatura mesmo, né? Começaram com o Crepúsculo, mas depois passaram a ler grandes autores clássicos. Né? Então, talvez, não sei qual é a crítica que é feita, né? A crítica literária e tal, para as obras e tudo mais,
Mas eu acho que sempre é muito válido quando você consegue aproximar. Né? Num país de não leitores, saiu uma pesquisa do Nexo, eu vou procurar toda a reportagem, mas disse que aumentou a venda de livros, né? Vamos ver que livros são esses, né? Não, aí, olha só. Que livros até americanas vendem, né? Não, mas assim, tem uma coisa aí, uma vez eu acompanhando um curso, um profissional da área de livros, ele falou que tem que ter muito cuidado com esses dados, porque assim, às vezes quando aumenta a venda de livros, tem muito a ver com a compra de livros por parte do Estado. Porque o governo brasileiro, ele é o maior comprador de livros do mundo. E ele compra muito livro. Então, às vezes o governo brasileiro aumenta a compra de livros, mas isso entra no cômputo geral de compra de livros. Aí você pensa, aumentou o consumo de livros no Brasil. Mas não, é o Estado que está adquirindo mais. Mas entre a população, entre a comunidade em geral, não. Não aumenta. Tem esses detalhes isso daí. Inclusive aqueles livrinhos infantis, uma vez eu estava lendo uma reportagem sobre isso. Que aqueles livrinhos infantis que estavam vendendo estavam sendo contados como livros uma época também. Aqueles de colorir. Teve uma discussão se eles entram na conta ou não de livros vendidos. Sim, então tem uma série de elementos aí que interferem qualitativamente nessa análise, né? O que a gente sabe é que é as pessoas que a gente está vendo que estão lendo. E aí a outra coisa é também a questão das traduções, né? Quanto hoje em dia tem essas adaptações maravilhosas e livros que só são republicados, você pega um clássico, faz uma readaptação barata e joga em um mercado e as pessoas pensam que estão comprando o livro. A obra mesmo. Mais fidedigna. Que foi tratada com respeito àquela obra. Né? Sim. Eu vejo uma grande quantidade de jovens lendo. Acho que eu sou otimista sempre, então eu acho que realmente o número de leitores aumentou. Só que sempre me perguntam qual o número de leitores para a literatura contemporânea brasileira. Porque eu vejo muita gente falando de livros de fantasia, geralmente autores e autoras jovens, americanas, sempre estrangeiras, né? Que tem também autoras jovens de fantasia que estão também angariando um público bacana, mas é uma disputa ainda muito acirrada, né? E essa questão também do eixo, né, da literatura regional é muito interessante, porque a minha irmã mora em Campinas e ela levou os livros para, divulgou entre o grupo de leitura dela e tudo mais. Eu sou muito grata pela leitura que eles fizeram, todos se interessaram, etc. Mas algumas pessoas, né, ela falou que não entenderam algumas coisas, né, do andamento mesmo da pandemia aqui e algumas questões que eu acho que são muito próprias da região norte mesmo, que eu coloquei no livro. E eu fiquei pensando, que bom que houve esse estranhamento para eles, porque quando a gente lê os livros do Sudeste, a gente também estranha, né? E eu acho que esse estranhamento faz parte, porque apesar da gente estranhar, a gente continua lendo, né? A gente não para nessa leitura. Esse estranhamento ele é importante para um viés de curiosidade, para a gente entender, né? Quem é o outro? Exatamente, quem é esse outro. E aí vale também uma informação, né, sobre mim, que eu não sou amazonense, eu nasci em São Paulo, porém me criei aqui em Manaus desde 7 anos de idade, então toda a minha referência cultural é muito mais daqui do que de lá. Mas eu tenho essa visão, às vezes, de chegar aqui, né? Então é uma visão assim, um pouco ainda do outro lado também. E uma coisa que para mim sempre ficou muito marcada quando eu cheguei aqui é a diferença das estações, né? Como em janeiro eles estão vivendo um verão, céu azulzão, todo mundo na praia, a gente vê isso na Globo direto, e aqui é tempo de chuva, céu cinza, fechado, a gente tem um Natal chuvoso, a gente tem um inverno que é parecido, só não tem neve, mas é mais próximo dos filmes que estão, né, com o Natal de inverno do que de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc. E eu coloquei muito esse aspecto no livro porque era um período de inverno, né? E era como o inverno amazônico, né? E é como a gente vivencia, como a gente estava vivendo aquele período com chuvas, o que tornava às vezes até mais caótico a
transição, nosso transporte, né? A gente pegava chuva no hospital, pegava chuva no pátio, e isso todo mundo tossindo com Covid. Legal, né? Tornava tudo mais complicado. Bom, então acho que foi bom, hein? Ou ainda querem conversar mais? Tá liberado até mesmo. Vai comprar um saco de pão. Faltou isso, né? Passar o chapéu, cada um.